Alô? 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 Oi, testando. Tô. Tranquilo. Então, boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria ter todos aqui, né? Para nós trabalhar o livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração. Acho que diminui um pouquinho mais o som. Dá para diminuir. Aí. Não sei de onde é que está vindo. Tem que fechar talvez o áudio de lá. Daqui. É isso. Ajudeu. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados, um pouquinho mais profundos, levar um pouco de oxigênio aos nossos pulmões com mais tranquilidade. Diminuir um pouco o ritmo dos nossos pensamentos, que chega no final do dia sempre está bem acelerado. Reduzir também o compasso do nosso coração, para que a gente entre em sintonia, mente, coração. E dessa forma, nós entramos também em sintonia com a espiritualidade presente, nos afinando com os fluidos que eles deixaram, preparando esse ambiente aqui para nós. Pedimos também a presença de todos aqueles espíritos que nos ajudam no nosso trabalho de estudo, de palestras, de evolução do saber espírita. Pedimos também a presença do nosso mentor, nosso anjo da guarda, que ele fique ao nosso lado e nos também conduza para que a gente possa absorver questões importantes. Em nome de Jesus, que é o nosso maior dirigente espiritual do planeta, e em nome desse nosso Pai Criador, a gente pede a permissão para iniciar o trabalho de estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos hoje trabalhar, então. Nós fizemos semana passada, nós estamos no capítulo 1, né, Deus. Semana passada a gente estudou o item 1, Deus e o infinito, né, onde o Kardec vai perguntar para os espíritos o que é Deus, né, ele não põe o artigo definido, ele tira, ele não faz nem o, nem quem, nem nada, ele, que é Deus? E a espiritualidade vai dizer para ele que Deus é a causa primária e a inteligência suprema, né? Mas o que mais importa realmente para nós, dessa nossa condução aí dos estudos, é entender que Deus é causa primária de tudo, né? Eu sempre brinquei semana passada, né, que Deus não, na verdade, se você for a fundo, Deus não criou muita coisa. A gente acha que Deus criou essa planta, Deus criou tudo que é aqui. Sim, a sincronicidade e o acompanhamento das leis divinas fizeram que tudo isso florescesse dessa beleza toda. Mas, na verdade, Deus criou apenas 3 coisas. Ele criou o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, o princípio material, ou fluido cósmico primitivo, e as regras, as leis que regem essa interação. E daí para frente, gente, a coisa acontece praticamente sozinha. Mas tem que seguir uma regra, tem que seguir uma lei. Para tudo na vida é assim, né? Desde criança até a nossa questão profissional, sempre seguimos regras. Quanto mais perfeitas essas regras são, melhor fica o nosso trabalho, melhor fica, né, o nosso modo de agir. E é assim que funciona também na relação a Deus, tá? Então, é isso que nós falamos um pouquinho lá na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre provas da existência de Deus. Provas da existência de Deus. E a primeira pergunta, e antes de eu falar a primeira pergunta, eu quero fazer uma divulgação aí, né? Senão a Margarida me pega. Do sábado, né? 7h30, a gente vai ter o Daido aí, né? O Daido. Então, estão todos convidados, né? Para ver a palestra do Daido. Sempre uma palestra bem
bem explicativa, bem discernente, uma palestra assim que a gente sai daqui conhecendo um pouco mais do Espiritismo. Daí tem uma capacidade, né? É um professor nato, trabalha com isso há muito tempo, né? Então estão todos convidados, sábado, depois, antes da janta, palestra espírita. Show? Muito bem. Então a primeira pergunta desse item, provas da existência de Deus, que o Kardec faz, ele pergunta: onde podemos encontrar provas da existência de Deus? E a resposta dos espíritos é o seguinte: num axioma que explicai as vossas ciências, que aplicai, perdão, as vossas ciências. Axioma, gente, é uma verdade absoluta, inegável. Isso é um axioma. Então, na maior verdade que você aplica às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é a obra do homem, e a vossa razão vos responderá. É uma resposta simples, mas muito complexa. Porque ele está dizendo assim: tudo que o homem não pôs a mão tem que vir de algum lugar. E tudo que nós observamos é efeito e não causa. E se é efeito, é porque existiu uma causa. E se isso tudo que nós vemos tem utilidade, essa é a palavra principal, finalidade e utilidade, é porque quem gerou isso é uma causa inteligente. Então, em tudo que você vê que não é obra do homem, certamente, tem ali uma pincelada divina. É isso que eles estão dizendo, tá? E o Kardec faz um comentário, então, sobre isso. Toda vez que aparecer essas letras mais itálicas aí, é um comentário do Kardec. E eu acho muito legal falar isso para vocês, porque é o seguinte: o Kardec ele foi tão isento no Livro dos Espíritos dele próprio, que ele poderia muito bem fazer um comentário natural dentro da pergunta. Mas ele isola. Ele muda a letra para mostrar para todo mundo que esse é um pensamento que ele está fazendo a respeito da resposta. Tá? Então ele diz assim: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe e ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer algum dia alguma coisa. Nós vamos ver um vídeo, dá para você apagar a luz para nós? Esse vídeo aqui deve ter pelo menos uns 6 anos, porque como é o nome dele, o Henrique Amorim, ainda estava vivo, né? Mas é um vídeo muito interessante, certo? Tá certo que no final eles vão para um lado meio messiânico ali, mas ele casa muito bem com aquilo que o Kardec falou ali. Todo efeito tem uma causa. Vamos prestar um pouquinho de atenção. Preciso do som agora de baixo, né? Vai. Estiver no Brasil, para o lançamento de um grupo dedicado chamado Design Inteligente. Deixa eu voltar aqui. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de Pode levantar um pouco mais, vai. no Brasil, para o lançamento de um grupo dedicado chamado Design Inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência do ser superior. Lá na frente você não escuta nada? Outras cores vibrantes das penas dos pássaros. É aqui que tá. Ah, ele mudou aqui, ó. Por isso. Aqui. Que mistérios E aqui que tá agora. E o DNA responsável por tudo que somos. Os nomes reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já pegou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida do universo.
Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. Isso aqui está pronto, em graça, perfeito, pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Mas o poder da núcleo de pesquisa em ciência e sociedade deve ser inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael B. É doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Você pode dizer isso, responde o físico, um arquiteto que tinha naquele em mente um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, Mas hoje os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o cérebro físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda anos na Idade Média que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. em cada quadrado a gente consegue construir árvores, fazendo as próprias, né? A gente consegue ligar um ar com o outro. Como você liga um ar, um outro ar, um outro ar, um outro ar, um outro ar, e vai seguindo um outro ar. E se eu tenho um próximo quadrado, um outro ar. Essa aqui é uma figura de uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso roda-mundo do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece ali. O mesmo formato que aparece naquela ponte do mar, do Nautilus, né? O mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Todos os roda-mundo que formam formam um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra π. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,6 do 8, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do numeral, ela vem na parte de Fibonacci e aplica em muitas situações. E é legal, às vezes, perceber isso, mas associar isso muito com a lei de perfeição. Está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, aproximadamente 1,6 umbigo. Vai dar um umbigo também. Se a gente abre os braços, está toda a distância da ponta de um dedo até a ponta toda dele. Então vai ser desse dedo maior aqui, né? Até chegar todo o dedo. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai ficar um 1,6. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. Então, we have been involved. Why did not happen? O americano Douglas Adams estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante:
Não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso na evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Dr. Michael Beasley concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais da vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que importa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. Presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente estuda essa molécula, a gente viu que era uma molécula fantástica, maravilhosa. E aí é evidência, mais evidência, uma mente inteligente produziu a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem um código. E a gente sabe que código demanda de meios inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Brady. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel, que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. Como explica essa professora Isabel? A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos mil anos antes da era comum. E nessa época ainda não apresentavam o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, no Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e o número dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em... A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transferida para as respectivas letras em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Heller diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos, e todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desses dados científicos e não está pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que é a melhor opção. Né? Como gente, a gente tem esse direito, né? De especular em cima da descoberta científica, mas nem inteligente, porque eu sou o universo. Gostaram da sequência de Fibonacci? Vocês entenderam aquilo ali, não? Cara, isso é extraordinário, né? Isso aí é uma coisa assim, para quem é mais racional, né? Porque tudo na natureza tem uma sequência. E se você buscar matemática, você vai encontrar. Todas elas.
Esse número Fibonacci, ele faz assim, né? Ele começa com o número 0, depois o 1. Você sempre está somando o número atual com o anterior. Então, 0, 1, o próximo seria 2, 1 mais 2, 3, o próximo seria o 5, 3 mais 2, 5, o próximo seria 8, 3 mais 5 e assim vai indo. São números perfeitos. Tanto é que, por exemplo, ele é usado muito, muito. Se você chegar lá para frente, né, vai chegar no 21, depois vai chegar no 34, depois vai chegar no 55. O nosso cartão de crédito, ele é 55 milímetros por 34. São 2 números Fibonacci. Porque faz bem aos nossos olhos. Os caras são complicados. Os caras não fazem qualquer coisa. Né? Ou seja, tudo que faz bem aos nossos olhos, que a gente encontra beleza, tem uma sequência dessa aí. É impressionante. Tá? E assim, para se criar algo matematicamente perfeito, tem que ter uma mente perfeita atrás disso. E aí você começa a entender o que os espíritos estão falando aí. É claro, gente, a gente vai ver lá para frente que quem cria tudo isso não é Deus. São nossos engenheiros siderais, aí, espíritos de grande envergadura, né, que já conhecem e tem todo um sistema preparado para criações de universos aí, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. O Kardec pergunta então aí, na pergunta número 5. Vocês têm alguma pergunta disso aí, não? Alguém tem alguma coisa? Não? Tudo certo? Entenderam? Se vocês quiserem pesquisar mais, vão lá, o YouTube está cheio disso aí, né? Na internet. Sequência de Fibonacci, tá bom? Esse videozinho, porque eu estou falando aqui pelo microfone, então não vai aparecer o som do vídeo, quando eu postar isso ali, tá? Mas eu vou botar o link desse vídeo que eu mostrei para que as pessoas possam entrar no link. Vai estar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então o Kardec faz, na pergunta 5, a seguinte questão. Que consequências podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Todos nós trazemos dentro da nossa consciência uma ideia de que existe um ser supremo. Isso acontece sempre, gente. E a resposta dele diz assim, que Deus existe. Pois onde lhes virá esse sentimento, se eles não se apoiassem no nada, é uma sequência de princípio de que não há efeito sem causa. E na 6ª eles continuam, o Kardec continua indo nessa linha. Ele diz assim, o sentimento íntimo na existência de Deus que trazemos conosco, não seria talvez efeito da educação do produto de ideias adquiridas que a gente vai aprendendo? Isso ele já está colocando reencarnações, né? Durante muito tempo a gente está aprendendo sobre Deus. Sabe que essa coisa que a gente tem de ideia de Deus já não é algo que a gente aprendeu de que Deus existe? E os espíritos respondem para ele, se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E isso é muito interessante, né? Ele vai fazer o comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Como a gente recebe noções científicas, também receberia noções de Deus. Mas, infelizmente, ou felizmente, os nossos selvagens também têm essa noção. E sempre foi assim. Desde o mundo primitivo, né? Lá quando a gente iniciou o processo aí de humanização, sempre foi assim. Se você vivesse num lugar onde você tirasse seus recursos materiais de sobrevivência do mar, por exemplo, ou de um lago grande, né? Pescava bastante, não era raro que você tivesse um Deus pescador. Você evidenciava um Deus pescador. E talvez o símbolo desse Deus fosse um peixe. Porque era o que te dava sobrevivência. Era o misterioso. Porque quando faltava peixe, eles iam em busca de rituais, de celebrações, e até atrás de pajés ou sacerdotes que têm essa conexão com Deus, com esse ser, para que ele mandasse mais peixe. Isso sempre foi assim. Se você fosse de uma tribo de caçadores, certamente o teu Deus seria caçador. Se você fosse de uma tribo de guerreiros, o teu Deus seria um Deus guerreiro. Porque aonde você está inserido nesse contexto.
Mas em todos os tempos sempre existiu a ideia do divino, de necessidades de crença para explicar o inexplicável, explicar o sobrenatural. Então, um trovão. O trovão. O que pode ser um trovão? Não tem explicação. Então existe um Deus Thor, né? Que vai fazer esse trovão. Quando ele está bravo, ele faz um trovão um pouquinho mais forte. Quando ele está menos bravo, ele faz um trovão mais fraco. E assim por diante. Quando ele bate o martelo no chão, né? São criações primitivas sobre um Deus tribal. Aí tem um ponto. Nós não podemos mais seguir esses deuses tribais. Não cabe a nós mais. Dentro da nossa consciência e dentro do conhecimento que nós temos hoje, Deus tribal não encaixa mais. Mas infelizmente tem gente que vive assim. Infelizmente tem pessoas que, quando as coisas estão indo mal, veja bem, e eu não estou aqui tentando julgar nada, eu só estou aplicando a mesma regra. Fazem promessas a Deus. Sobem escadas de joelho. Tudo bem, porque tem uma relação muito forte com fé aí. Uma relação com Deus mesmo, fidelidade a Deus. Mas não, será que tem um sentido nisso? Ou, por exemplo, você buscar um pajé ou uma cartomante para que ela faça algum tipo de trabalho para aumentar um lucro da empresa? Ou você encontrar um homem, uma mulher da tua vida? Isso é Deus tribal. Isso é acreditar que existe alguém lá em cima que seja igual a nós. Porque na Bíblia diz assim, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós criamos um Deus, imagem e semelhança de nós. Então, quando você cria um Deus que é a imagem e semelhança de nós, você vai botar nesse Deus as falhas que a gente tem. Então, você tem um Deus que um dia está de bom humor, daí manda chuva. Um dia não está de bom humor, ele não manda. Um Deus que castiga você porque você não orou nos dias santos. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Esse Deus a gente tem que tirar da gente. Não serve mais para nós. A gente tem que acreditar que nós temos outras forças. E que Deus está, sim, nos acompanhando. Mas nós temos que acreditar que nós temos condições hoje de conduzir a nossa vida, sem precisar mendigar coisas a Deus. E perdão se eu fui um pouco forte. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade espírita. E é isso que o Kardec está nos mostrando aqui. Para vocês terem uma ideia que isso é uma realidade, e é uma realidade muito interessante, os ateus na história, nunca foi grande a quantidade de ateus. Ateus o que é? Ateus é aqueles que não acreditam numa força criadora superior. Eles não acreditam em Deus. Tá? E às vezes as pessoas confundem um ateu com uma pessoa materialista. Ser ateu é muito melhor que ser materialista. Porque um ateu, ele não acredita em Deus, mas ele acredita, por exemplo, que existe uma vida posterior. Tudo bem. Um materialista, ele não acredita em absolutamente nada. Terminou essa vida, acabou. Entendeu? Então, ser ateu é muito melhor que ser materialista. Vejam só, as religiões do mundo hoje, os ateus, ele começa dos maiores para o menor, tá? Ali, ó. Então, cristãos, 33%, 22,5% são muçulmanos, 13,6% são hindus, porque a Índia tem muita gente, né? 9,6% são agnósticos. O que são agnósticos? São pessoas que não têm certeza que Deus existe. Que estão no meio termo. Às vezes eles acreditam, às vezes eles não acreditam. Né? Então eles estão no agnosticismo. Tá? É uma boa parcela. Mas tem em si a ideia de Deus. Tá? 6,7% são budistas, 6,6% religiões tradicionais chinesas, que são muitas, né? 3,9% etno-religiosos, tem várias etnias que têm suas religiões próprias,
E apenas 2% da população mundial se diz ateu. Se diz ateu. Mas põe num avião, né, caindo, para ver se não vai rezar um Pai Nosso. Não é verdade? Porque é fácil você dizer, não, eu não acredito em Deus. Não. Mas põe o cara numa pegada boa. Põe ele. Põe ele no seu pior medo, na sua pior dor, para ver se ele não busca a espiritualidade. E quem não passou por isso? Então, quando as coisas estão tudo bem... E olha, é que os ateus têm mais uma coisinha interessante. Geralmente, um ateu é um homem, isso na maior percentual. Claro que existem mulheres, tá? Homem acima de 40 anos, de uma classe média alta. Está entendendo? Ou seja, é uma pessoa muito racional, porque o homem é mais racional que a mulher, né? Ele tem a tendência de ser mais racional. Numa faixa de idade que ele já aprendeu bastante coisa e já sofreu bastante coisa, então às vezes afasta ele de Deus de uma forma muito radical, né? E tem um nível de estudo e condições financeiras que ele pode dizer assim, não preciso de Deus. É mais ou menos por aí, tá? Mas para vocês verem que essa questão que os Espíritos falam, sobre que nós temos guardado na nossa consciência a ideia de Deus, essa é uma prova irrefutável. E se achava, por exemplo, um tempo, que à medida que a ciência fosse evoluindo, as pessoas iam ficar mais ateias. Claro, iam começar a duvidar. Isso se pensava muito na época do Kardec, que a ciência estava em voga, estava em evolução, né? Estava fervilhando ciência ali. Então eles pensavam o quê? Eles pensavam que à medida que a ciência fosse mostrando evidências de que Deus não existe, mostrando o universo, né, de uma forma concreta, as pessoas iam se afastando de Deus. Não foi isso que aconteceu. Hoje, no mundo, ainda existem muitas pessoas religiosas. Para vocês verem por aí, né? O que prova o que o Einstein falou, né? Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. E um outro cara que falou muito antes dele, que é um Voltaire, um escritor extraordinário, né? Um Voltaire, um francês, um crítico sagaz ao cristianismo, à escravidão, um libertário, um iluminista da época, né? Ele disse assim: meus amigos, uma falsa ciência gera ateus. Mas a verdadeira ciência leva os homens a se curvar diante da divindade. É o que aquele pessoal do vídeo está fazendo. Eles estão humildemente percebendo que tudo que eles estão encontrando dentro da ciência, dentro da nanociência e dentro da ciência do macro, tem que haver uma inteligência formadora disso tudo. E eles estão investigando. É humildade, né? E por que que isso existe? Porque é uma lei, chama-se lei de adoração. A gente vai estudar isso lá para frente, mas como essas duas perguntas encaixam muito bem para a gente poder fechar isso, eu trouxe as duas aqui. Se é uma lei de Deus, nós não conseguimos tirar de nós e nem escapar dela. Então, adorar a um ser superior é intuitivo em nós, porque é uma lei de Deus. Quando a gente nasceu, um espírito simples e ignorante, isso já estava na nossa memória. Sabe lá que tamanho que nós éramos? Já estava na nossa memória. Pergunta do Kardec: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Houve. E os espíritos? Não, enfaticamente. Porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. Isso está dentro da nossa consciência. Pode-se, diz Kardec, considerar a adoração como tendo uma fonte da lei natural? Então ele está perguntando isso. Se todo mundo tem isso, talvez seja uma lei de Deus. E os espíritos respondem, ela faz parte da lei natural, a adoração. Porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes.
um Deus pescador, um Deus caçador, um Deus guerreiro e assim por diante. Um Deus punitivo e assim por diante. Perguntas, gente? Pergunta, Gabriel. Acho que você é o único que vai perguntar. Tá claro isso? Provas da existência de Deus. 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Quanto mais eu leio o livro dos Espíritos, mais me surpreendo pelo Kardec. Parece que esse cara está vivendo no nosso tempo. O que ele está perguntando aí? Ele conhecia o átomo. O tempo dele conhecia o átomo. Claro que ele não conhecia o átomo como a gente conhece hoje. Para eles, o átomo eram umas bolinhas, né? E toda a matéria estava cheia de bolinha, cheia de átomo. Mas ele sabia que o átomo existia. Então a pergunta dele é: se a gente for lá fuçar o mais íntimo das propriedades da matéria, está lá o poder criatório de Deus? O que vocês acham? Está lá? Hoje a gente já sabe que o átomo é muito menor, né? Muito menor. A gente tem aí outras partículas aí, né? Os férmions, os bósons, que gerou o bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, né? Que é uma força que organiza todos os férmions, que são a parte da matéria. Então a gente sabe disso. O Kardec não sabia. Os cientistas acreditam que esse bóson de Higgs seja justamente o que Deus, a força divina que organiza tudo, desde uma bolinha de gude até um sol maior que se possa imaginar. Mas até nesse bóson de Higgs, ele tem que ter sido criado por alguém, não é? Ou por alguma coisa. Porque ele não surgiu do nada. Estão entendendo o que eu quero dizer? É isso que o Kardec está perguntando e é essa a resposta que os Espíritos vão dar para ele. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Alguém ou algo fez aquilo, para aquilo desencadear todo o processo. E o Kardec conclui fazendo, né, um comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito. Elas foram criadas, então elas são um efeito. Elas não podiam ser criadoras. Sendo criadoras, o que acontece? Tudo que elas criaram volta para o primeiro criador, né? Pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter então uma causa. Muito bem. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Lembra dos cientistas do vídeo? Tanta coisa está aparecendo para eles que o bom senso mostra que tem que ter havido uma inteligência superior. Tá? Além disso, o que é o acaso? O nada. Então o nada não produz nada. Aliás, o nada só produz nada, né? O nada não produz algo inteligente. O nada só produz nada. A harmonia, diz Kardec, que regula as forças do universo, revela combinação e fins determinados. Olha o que ele fala aqui. Tudo que foi criado tem um fim determinado, uma finalidade, uma função. E se tem uma função, é porque algo inteligente criou para ser funcional. Não é uma lógica? Uma pessoa inteligente, quando ela chega na tua casa e você está com um problema, você diz para ela, estou com um problema aqui, dá para você me ajudar a resolver? Uma pessoa inteligente vai criar um troço que não vai te ajudar? Não, geralmente ela vai dar uma ideia inteligente. Inteligência, inteligente. Se Deus é inteligência suprema, vocês acham que Deus criaria alguma coisa sem utilidade no universo?
Por isso que, por mais que você pesquise, cada vez a nossa ciência vai aumentando mais, nós vamos, aos poucos, ligando esses legos, né? E entendendo que isso existe por causa disso, isso existe por causa disso, e nada nesse universo, nesse cosmos, nesses universos, estão aí de inutilidade. Né? 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Tendes um privilégio que diz o seguinte. Provérbio. Que diz o seguinte. Pela obra se conhece o autor. Então, quando você vê uma obra muito bonita, você vai dizer que o autor é um cara muito inteligente. Se você vê uma casa bonita, você vai dizer, pô, esse arquiteto é bom. Não é assim? Quando a gente vê um sanduíche gostoso, você vai dizer, pô, esse cara, o chefe é bom. Não é? O que vocês acham? Será que quem criou tudo isso aí é bom? A obra pelo Criador. Né? Vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. Nosso orgulho que gera a questão de nós não acreditarmos. O homem orgulhoso nada admite fora de si, fora daquilo que ele constrói. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E o Kardec termina fazendo o seguinte comentário. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à nossa, a da humana. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a designa. E para terminar, uma frase do Chico Xavier. Sem dúvida, a ciência tem avançado muito, mas o homem que constrói tantos robôs e a milhares e milhares de quilômetros os maneja por controle remoto, ainda não consegue reparar a asa de um inseto que inadvertidamente tenha sido danificado por ele mesmo. Beleza? Perguntas? Respostas? Muito bem, então vamos para o nosso passe. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer. Gratidão ao Pai, porque eu acho que talvez seja a melhor forma de nos referirmos a essa fonte criadora. Pai, assim Jesus nos ensinou e assim talvez seja o momento que nós nos integramos a Ele. Pai, gratidão, Pai, por podermos estar nesse ambiente, tranquilos, alimentados, seguros. Com o nosso sentimento, precioso sentimento de afeição e de carinho pelas pessoas que estão conosco. Obrigado pela nossa família, pelas pessoas que fazem parte do convívio, que nos fazem aprender todos os dias. As pessoas boas que estão ao nosso lado nas dificuldades. E as pessoas difíceis que fazem com que a gente aprenda nas diversidades humanas. Agradecemos essa oportunidade e pedimos que nesse passe que vamos receber, possamos reduzir um pouco das nossas pendências espirituais.
Que possamos levar esse fluido, esse passe magnético e espiritual para a nossa família, para o nosso trabalho, para os ambientes em que mais se faz necessário. Em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos que dirigem essa casa, nós agradecemos e fechamos o trabalho do estudo de hoje. Que assim seja.